Então, pessoal, aqui é uma questão que está relacionando trabalho e energia, né? Onde que ele está querendo que a gente determine a potência do motor desenvolvido aqui da nossa locomotiva. Aonde que tanto faz determinar esse cara enquanto ele estiver subindo o morro, né? Que é a pista ali, o plano inclinado, como foi dito no enunciado, ou enquanto ele está num trecho horizontal, tá bom? Eu vou procurar resolver esse item A pensando no trecho horizontal, que vai ser mais fácil, porque eu tenho a velocidade que ele desenvolve nesse trecho. E aí eu vou usar a seguinte equação aqui, ó. Potência é igual ao trabalho sobre intervalo de tempo, ok? Dá pra gente dar uma melhorada nisso daqui. Por quê? Trabalho é força vezes deslocamento vezes cosseno do ângulo. A força que o motor está exercendo sobre a locomotiva tem a mesma direção e sentido que o deslocamento. Logo, o ângulo formado entre o vetor força e deslocamento vai ser zero. Temos então um cosseno de zero que vai valer 1, ok? Dividido pelo intervalo de tempo. Agora, na cinemática, distância sobre intervalo de tempo, lembra a gente o quê? Velocidade média. E o nosso cara ali, a nossa locomotiva, descreve um movimento com a velocidade de 36 km por hora, que é uma velocidade constante. Então a gente chega a perceber que a potência vai ser igual à força vezes a velocidade média. Sendo que essa velocidade está em quilômetros por hora. A gente vai ter que dividir por 3,6 para convertê-la em metros por segundo. Então a velocidade da nossa locomotiva é de 10 metros por segundo. E qual é a força que ela vai realizar sobre a locomotiva para se deslocar? A força que está provocando esse deslocamento. O enunciado disse para a gente que essas forças correspondem à força que vai impedir o deslocamento, né, que seria a força de atrito, a resistência do ar e tal, equivale a 10% do seu peso. Como está em um movimento uniforme, significa que a nossa força também vai equivaler a 10% do peso da nossa locomotiva, tá bom? Então a gente vai ter o seguinte, a potência vai ser igual à força, que é 10% do seu peso. Peso, lembrando, é a massa, 2 vezes 10 a 4, vezes a aceleração da gravidade, que é 10. Isso tudo aqui é a força que o motor está exercendo sobre a locomotiva, tranquilo? Vezes a velocidade, que é de 10 metros por segundo. 0,1 vezes 10 dá 1, então vai ficar 2 vezes 10 a 4 vezes 10. Percebemos então que a nossa potência vai ser de 2 vezes 10 a 5 watts. Como que eu tenho certeza que é em watts? Porque está tudo no sistema internacional. A massa está em quilogramas, a velocidade está em metros por segundo. Então a gente vai achar essa potência aí em watts, tá bom? Já no item B, ele quer saber qual que é a velocidade que a locomotiva vai ter enquanto ela estiver subindo o plano inclinado, sabendo que a potência dissipada pelo nosso motor vai ser a mesma. Então, antes da gente começar a descobrir essa velocidade, vamos desenhar aqui o nosso plano inclinado, tá bom? E a gente vai pensar nas forças que atuam na nossa locomotiva. Finge que a nossa locomotiva é esse quadrinho aqui, tá bom? A gente vai ter algumas forças atuando sobre ela. Primeiro, a gente vai ter a força do motor, fazendo com que ela suba, não é isso? A força peso. E temos ainda duas forças atuando ali. A força normal, perpendicular à superfície, e uma força de resistência. E uma força de resistência querendo atrapalhar o movimento do nosso trem. Vou chamar de FR, tá? Não é força resultante não, força de resistência. Então a gente consegue perceber o seguinte, se ele vai subir ali com uma velocidade constante, a nossa força F terá que ser igual à força de resistência mais a componente da força peso, que está na direção paralela ao nosso plano aqui para baixo, que seria o PX, tá bom? Então vai ficar a força F é igual à força de resistência, que é 10% da força peso, mais o PX, que é dado pela força peso, vezes o seno do ângulo formado entre a horizontal e o nosso plano, onde que ele já falou aqui que é de 0,05. 0,05.
Então, a força F vai ser os 10% do peso, lembrando que peso é massa vezes a gravidade, a massa 2 vezes 10 a 4, vezes a gravidade que é 10, mais a massa de novo, 2 vezes 10 a 4, vezes a gravidade, vezes o seno do nosso ângulo lá, 0,05. Então, a gente consegue descobrir que a nossa força vai ser igual a 2 vezes 10 a 4, mais 10 vezes 0,05, vai dar 0,5, vezes 2, vai dar 1, vezes 10 a 4. Ok? Então, a nossa força, resumindo, vai ficar de 3 vezes 10 a 4. Agora a gente vai fazer a substituição ali e ver quanto que vai dar. Então, para determinar a velocidade, lembrando que potência é força vezes velocidade, isolando a velocidade vai ficar potência sobre a força. Vou fazer um risco aqui. A velocidade, então, vai ser a potência que a gente encontrou no item anterior, 2 vezes 10 a 5 watts, sobre a força, 3 vezes 10 a 4. A nossa velocidade, então, vai ser 20 sobre 3, que a gente pode falar que é aproximadamente 6,7 metros por segundo. Como é que eu sei que está em metros por segundo? Porque a nossa força está no sistema internacional, que é newtons, que eu esqueci de colocar aqui, e a nossa potência também está em watts, ok? Então, a velocidade é de 6,7 metros por segundo.